Queridos, temos, em nome de Jesus, por orientação do Espírito Santo de Deus, pensado nesse mês de agosto sobre a importância da unidade. A importância da unidade para o progresso da obra do Senhor, em nome de Jesus, não é? E sempre aos domingos à noite, nós temos trabalhado esse tema, e hoje à noite não será diferente, no livro de Neemias. Então, hoje à noite a mensagem será baseada no capítulo 3 de Neemias. Então, se você já quiser adiantar essa leitura de todo o capítulo 3 de Neemias, você já estará adiantando a leitura desta noite para o nosso culto. Mas também, nos demais cultos, estaremos pensando sobre a importância da unidade para o povo de Deus, a importância da unidade para o progresso da obra do Senhor. E é nesse propósito que Deus tem colocado uma palavra no meu coração para trazer ao seu coração nessa manhã de domingo, um domingo tão lindo, tão bonito, nessa manhã aqui na cidade de Governador Valadares, essa linda cidade aqui do leste de Minas Gerais, minha cidade natal, não é? E quem não conhece ainda, você está assistindo, não conhece Governador Valadares, coloca na sua agenda fazer uma visita aqui para a nossa cidade, que é muito linda. E eu gostaria de pensar com os irmãos hoje em um texto que está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 22. Então, abra sua Bíblia e acesse a sua Bíblia no seu smartphone, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. E nós vamos ler, em princípio, do versículo 31 até o versículo de número 34. Mas eu pediria a você a gentileza de também deixar a sua Bíblia aberta para vermos outros versículos para além desses. Lucas, capítulo 22, de 31 a 34, vamos pensar hoje sobre a peneira da fé, ou as peneiras da fé, não é? Em nome de Jesus. É assim que lemos na palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 31. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, em outras traduções diz assim, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Porém Pedro respondeu, estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Que Deus abençoe a sua palavra, lida no nosso coração, nesta manhã, no nome de Jesus. Irmãos, um dos grandes adversários para a unidade no meio do povo de Deus é a falta da vigilância. E talvez se você pensasse assim, numa igreja modelo, um pastor modelo, nós teríamos talvez a igreja de Jesus, composta pelos primeiros discípulos, os 12, não é isso? Mais o Senhor Jesus, e o pastor ideal talvez seria Jesus. Talvez não, com certeza é Jesus, o bom pastor, não é? Aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. No entanto, vemos que mesmo ali, nesta igreja, que para muitos de nós talvez fosse a igreja ideal, temos ali alguns problemas de comunhão, alguns problemas de unidade, não é? E nós vemos então um embate, uma conversa entre Jesus e o seu discípulo Simão Pedro. Jesus está advertindo a Pedro de que Satanás o queria
peneirar, como alguém peneira o trigo. Talvez para muitos de nós, essa linguagem, ela é uma linguagem que não faz muito sentido, né? Muitos não temos talvez os mais jovens nem conhecem o que é uma peneira, né? Uma peneira daquela da roça, né? Já foi colocado aí a imagem da peneira. Se tivesse como voltar com a imagem, só para a gente ver aí como é uma peneira dessa mais rústica, né? Ela tem vários furinhos, onde ali então você vai peneirando o grão, o trigo. Eu me lembro de minha tia na roça que peneirava um amendoim torrado para tirar dele aquela casquinha, né? Quando ela ia fazer pé de moleque, uma delícia, né? E como ela, de forma muito destra, ela mexia naquele amendoim, jogava para cima e caía de novo. Ela fazia o que queria com aquele amendoim, no caso. Aqui, a metáfora do trigo. Ou seja, Jesus está alertando o apóstolo Pedro que Satanás queria jogá-lo de um lado para o outro, queria fazer dele o que quisesse, queria manobrar a sua vida. Mas Pedro, muito senhor de si, Pedro, muito presunçoso, ele diz: absolutamente, Senhor. Ele diz no verso 33. Não, o diabo não vai fazer isso comigo, porque eu estou pronto para ir com o Senhor, seja para a prisão, ou seja para a morte. Eu vou com o Senhor para a prisão ou para a morte. Nós estamos aí para o que der e vier. E Jesus então olha para ele e diz: olha, Pedro, verso 34. Pois eu vou te dizer, Pedro, que hoje mesmo, antes que o galo cante, você vai me negar por 3 vezes. Por 3 vezes. Isso nos faz pensar, irmãos, que o maior inimigo da unidade do povo de Deus é o nosso adversário, mas também alguns sentimentos, né, que nós temos dentro de nós. Então, eu penso que a primeira peneira, né, pela qual nós temos que passar é a peneira da tentação. Nosso querido pastor Alessandro, há algum tempo atrás, nos falou sobre a diferença entre tentação e provação. A tentação, ela vem do inimigo. A tentação, ela nos atinge. E aqui o Senhor mesmo está alertando o apóstolo Pedro que Satanás pediu para tentá-lo. É interessante esse texto, né? Como Satanás pode pedir para Jesus tentar alguém e Jesus ainda permitir. Mas Jesus permite, mas ele roga por nós. É o que ele diz aqui: eu orei por ti, eu intercedi por você, no verso de número 32. Portanto, a primeira peneira que nós precisamos passar por ela para sermos firmes na unidade é a peneira da tentação. O que nós aprendemos com a peneira da tentação? Que está exatamente no versículo de número 21. Nós lemos o 31, mas eu queria que você desse uma olhada no versículo 21. A tentação começou muito antes dessa conversa de Jesus com Pedro. Começou no ato em que eles estavam celebrando, participando da ceia do Senhor. E no versículo 21, Jesus diz assim: eis que comigo está a mão do que me trai. A mão do traidor está comigo à mesa. Olha que interessante. Ou seja, de alguma maneira, o inimigo das nossas almas já estava presente no seio da igreja, uma tentação de dentro, uma oposição interna, na pessoa de um dos discípulos chamado Judas Iscariotes. Mas veja bem, a ceia do Senhor é um momento de intimidade de Jesus com os seus discípulos. A ceia do Senhor era um momento íntimo, um momento particular. Tanto é que Jesus não chamou para essa ceia Nicodemos, José de Arimateia,
Não chamou os seus irmãos carnais, nem a sua mãe, Maria, não. Ele chamou só os discípulos. Mas entre eles estava Judas Iscariotes, que deu lugar a Satanás na sua vida. E estava ali, dentro do corpo apostólico, participando das bênçãos, não é? Ou daquela atmosfera de bênção. Você já pensou sobre isso? Como que muitas vezes o inimigo das nossas almas, ele nos atinge por dentro. Muitas vezes os planos dele, de maneira subreptícia, de maneira subliminar, quase imperceptível, ela está presente numa fala, ela está presente numa ação, de algum irmão mesmo, de alguma irmã, de dentro do corpo, que trabalha contra o corpo, que trabalha para o mal do corpo, que vê realmente problemas onde eles não existem, que estão muito mais definhando o corpo de Cristo do que o abençoando. Muitas vezes isso vem através de um excesso de zelo, não é? Muitas vezes isso vem de uma falsa compaixão, como, por exemplo, quando a mulher pecadora, não é? Ela unge os pés de Jesus com um perfume muito caro e enxuga com os cabelos, etc. Judas Iscariotes, ele olha para aquela mulher e diz assim, olha, que desperdício. Poderia vender esse nardo puro, que é muito caro, e dar aos pobres. Será que Judas estava realmente preocupado com o bem-estar dos pobres? Não, ele estava preocupado com o valor financeiro, porque a Bíblia diz que ele era o tesoureiro do grupo apostólico e que ele tirava dinheiro da bolsa, ou seja, ele era um ladrão. Então, aquilo que muitas vezes pode parecer um zelo excessivo, muitas vezes é um falso zelo. Muitas vezes, irmãos, Satanás nos tenta de dentro para romper com a unidade do povo de Deus. E nós precisamos estar atentos a isso, para entender o que é voz de Deus, o que não é voz de Deus. Porque a voz do inimigo no seio da igreja, ela não vem dizendo para a gente fazer coisas demoníacas, não. Ela vem muitas vezes nos falando, não é, para fazermos coisas que seria de Deus, mas de uma maneira que não agrada a Deus. E Jesus, de certa maneira, alerta os discípulos no versículo 21, parece que quando ele vai pegar o pão, Judas também vai pegar junto. E ele diz muito claramente, a mão do que me trai está aqui comigo na mesa. Irmãos, nós não podemos ser obstáculo para a obra do Senhor. Nós temos que amar a obra do Senhor, sermos zelosos por ela, mas no nome de Jesus, nós não podemos empecilhar, não podemos obstacular a obra que o Senhor está fazendo. Então, a primeira coisa, para nós termos unidade, é passar pela peneira da tentação. Olha comigo o versículo 24, ainda do capítulo 22. Logo depois disso, logo depois da ceia, olha o que diz o versículo de número 24. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Que coisa terrível. Eles terminaram de participar da ceia com Jesus, imagina você. Jesus era o pastor dessa igreja. E eles agora estão, depois desse momento da ceia, um momento sublime, um momento, como eu já disse, de intimidade. Eles olham para o outro e começam a discutir. Quem vai ser o maior no reino de Deus? Que lado eu vou sentar? Quem vai sentar do lado de Jesus? Quem vai ficar mais perto dele? Ah, sou eu. Ah, deve ser eu. Ah, e diz assim no versículo 25. Os reis do mundo dominam sobre ele. E os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas ele diz no verso 26, mas entre vocês não será assim. Irmãos, um dos inimigos para a unidade são as disputas internas. Temos participado aí desses devocionais dos 21 dias com unidade. 21 dias com unidade, uma bênção. Tem nos enriquecido tanto. Como eu tenho tido um feedback positivo de muitos irmãos que têm participado. Pastor, que bênção.
É uma pena que nem todos estejam participando, é verdade. Mas temos um grupo de 169 pessoas participando. Graças a Deus por isso. E toda sexta-feira, 20h, temos a nossa reunião de oração. Ainda tem poucas pessoas participando. Então, eu já estou te convocando para a próxima sexta-feira, às 20h. Eu sei que, através dessas tecnologias da internet, dificulta para alguns, mas insista, participe. É o que nós temos no momento para podermos manter a unidade. Mas muitas vezes, irmãos, nós estamos discutindo entre nós qual é o cargo maior, quem é mais importante do reino, qual que é o presidente disso, daquilo, qual que pode isso e aquilo. Irmãos, isso é bobagem. O Senhor Jesus está dizendo, entre vocês não pode ser assim. E ele diz no verso 26, ele diz, pelo contrário, o maior entre vocês seja como o... Essa tentação, ela como um contágio, como um vírus contagioso, vai alcançando os outros e colocando na mente dos outros também uma ideia errônea sobre os valores do reino de Deus. E muitas vezes na igreja do Senhor Jesus nós encontramos o mesmo tipo de disputa que vai contra o propósito do Senhor. Queremos ser uma igreja que tenha unidade, então em nome de Jesus precisamos reconhecer a tentação e principalmente a oposição que vem de dentro. A oposição que mina os propósitos de Deus para a vida da igreja e que partem de dentro de pessoas bem intencionadas, mas que por falta de vigilância, muitas vezes interrompem o propósito e o plano de Deus. A tentação chega ao apóstolo Pedro, e aí no versículo 31, nós vemos o Senhor Jesus advertindo o apóstolo. Jesus o chama pelo seu nome de nascimento, e chama 2 vezes no verso 31, de Simão, Simão. Já viu quando a mãe quer chamar a nossa atenção? Ela repete o nome. Nossa, Hélio, Hélio. William, William. Não é assim? Quando fala o nome, ou fala o nome completo, lá vem confusão. Então Jesus chama a atenção de Pedro e diz, Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. É um alerta. Jesus não queria que Pedro se justificasse. Ele se justifica, não, Senhor, eu não. Mas Jesus está alertando a ele. Diz, Simão, fica atento, porque esse mal que começou em Judas já está atingindo todos os outros e vai chegar em você. Jesus também está nos alertando, irmãos. Satanás continua querendo peneirar a igreja, peneirar a liderança, fazer com que nós trabalhemos para ele, mas nós não trabalhamos para o mal, trabalhamos para o Senhor, guiados pelo Espírito Santo de Deus, que nos guia para a unidade. Mas aí entra a segunda peneira. A segunda peneira é a peneira da presunção. E ela se mostra na pessoa de Simão Pedro, que no verso 23, ele retruca Jesus. E diz assim, não, Senhor, não. Eu estou pronto para ir com o Senhor. Na tradução que eu tenho aqui, diz, tanto para a prisão quanto para a morte. Ou na outra tradução ele diz, eu estou pronto para qualquer coisa. O senhor está enganado. Como às vezes o Senhor nos mostra alguma coisa e a gente pensa, não, isso não é de Deus, não. Esse alerta não vem do Senhor, não, ele está vindo de Deus. E quando o Senhor nos alerta, é para que nós estejamos atentos àquela área da nossa vida em que Satanás tem ainda algum poder para nos manipular, como é o caso do apóstolo Paulo. Ele disse que ele tinha um espinho na carne, que era um mensageiro de Satanás que vinha para esbofeteá-lo. Qual é o seu espinho na carne? Qual é a sua fraqueza espiritual? Saiba que é aí que Satanás vai te tentar, para você não cooperar com a unidade.
O espinho na carne de Pedro talvez fosse a presunção, o orgulho, que é um mal tão grande na igreja do Senhor Jesus. Como há pessoas orgulhosas, que não pedem perdão, que mesmo reconhecendo que erraram, não se arrependem. É o caso de Pedro. Não, Senhor, eu jamais, eu estou pronto a ir para o Senhor até a morte, até para a prisão. Na verdade, ele foi depois. Mas ele tinha que passar por um teste. Ele tinha que passar por um teste. Jesus simplesmente estava alertando, olha, você vai ter que passar por um teste. Fica atento, fica esperto. A presunção tem alguns perigos, que são perigos realmente muito complicados, que nós precisamos estar atentos a eles. O primeiro deles está no versículo 22, aliás, no capítulo 22 mesmo, no verso 46. Olha o que diz o verso 46 do capítulo de número 22. Jesus, então, tinha chamado os discípulos, não é, para orar. Aliás, não todos, apenas 3, Pedro, Tiago e João, que eram os 3 que Jesus tinha mais intimidade com eles. E que Jesus vai orar, e quando Jesus volta, eles estão dormindo. E Jesus diz, por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não caiam em tentação. O primeiro perigo da presunção, irmãos, é que a gente não precisa de orar. Pedro foi chamado para orar e foi dormindo. Nós somos super confiantes e pensamos, não preciso orar. Não preciso orar. Eu fico pensando numa convocação como essa que nós fizemos para a oração. E não todos vieram. Não todos os membros vieram. Eu fico pensando, quando nós convocamos para oração na sexta-feira, 20 horas, e nós temos um grupo ali de, 15, 16 pessoas, que não é nem 10% do número total da igreja. Será que nós temos aqui crentes super confiantes que pensam que não precisam orar? Que pensam que vão vencer as tentações do mundo sem oração? Pois eu vou dar um alerta para você, o mesmo que Jesus deu a Pedro. Satanás quer peneirar você como se peneira o trigo. E ele está te chamando para oração, e você, como Pedro, está dormindo. Esse é o primeiro perigo da presunção. É pensarmos que estamos tão espirituais que não precisamos de orar. Irmão, Jesus orava de madrugada. Ele orou até suar sangue. Ele não abria mão da oração. Existe um livro muito interessante que chama assim, Ocupado Demais para Deixar de Orar. Ocupado demais. Eu estive ano passado num desses presentes que Deus dá para a gente, não é? Inexplicáveis, mas estive fazendo uma viagem ano passado. Antes de assumir aqui o ministério da Primeira Igreja, eu tirei um mês para fazer uma viagem que eu queria fazer muito. E um dos lugares que eu fui foi a casa de John Wesley. John Wesley foi um dos grandes avivalistas, né, da igreja, e um homem de Deus que percorreu a Inglaterra pregando o evangelho no lombo de um cavalo. E eu estive ali na casa dele em Londres, e inclusive na catedral, né, onde ele pregava, a chamada Igreja de Wesley. E pude entrar na casa onde ele morou, ver a roupa dele, o sapato. Mas o que mais me chamou a atenção foi entrar no quarto onde Wesley dormia. E no quarto onde ele dormia, há um quartinho conjugado, e ali era o lugar de oração. E a pessoa que nos apresentou, não é? Um querido irmão lá daquela igreja, Wesley é o fundador, né, da igreja metodista, essa igreja maravilhosa, abençoada, com pessoas tão especiais. E aquele irmão, então, metodista, ele me mostrava, e ele me disse, Wesley acordava todos os dias, 1 hora antes do compromisso que ele tivesse. E antes de qualquer coisa, ele levantava da cama, antes até da sua higiene,
Ele ia para aquele local de oração e ali passava 1 hora com o Senhor. Tem lá o lugar onde ele ajoelhava, e eu pude ali também fazer uma oração, inclusive naquele lugar. Wesley sabia que a obra que Deus tinha para realizar através da vida dele era tão grande que ele não podia se ocupar de outra coisa, senão da oração. Pedro dormiu quando devia orar, e por isso ele foi tentado. Um outro perigo da presunção é quando nós não oramos e então agimos na carne. O versículo 50 do capítulo 22 vai nos mostrar Jesus no jardim do Getsêmani agora, e chega então aqueles soldados para prender Jesus. E Pedro, o evangelho de Lucas não diz que foi Pedro, mas o outro evangelho diz, ele arranca a sua espada e corta a orelha de um dos soldados, chamado Malco. Veja, quando nós não oramos, tentamos resolver as questões na base da força, na base da espada. Achamos que tudo se resolve com palavras, achamos que tudo se resolve com ações humanas, impensadas como o apóstolo Pedro. A presunção é um perigo terrível para a unidade, porque faz que nós não dependamos do Senhor e agimos na carne. Quantas vezes reuniões de igreja, já ouvi dizer sobre isso, nunca participei de nenhuma, graças a Deus, mas que tem tanta confusão que quase precisa chamar a polícia. Quantas vezes nos reunimos, muitas vezes, para tratar de problemas, mas que parece que ninguém quer resolver, que é mais a confusão, quer levantar confusão sobre a vida dos outros. Isso é agir na carne. Mas quando nós queremos unidade do povo de Deus, nós agimos no Espírito, nós buscamos em oração temperança, nós respeitamos o nosso irmão, nós acreditamos no nosso irmão, e não desconfiamos simplesmente. Quantas vezes em relatórios de igrejas, ou até em reuniões de convenção, nós vemos as pessoas que trabalharam ali tanto tempo naquele ministério ou naquela junta, e dão um relatório, e muitas vezes só recebe críticas, críticas e mais críticas. O que foi feito com isso, aquilo outro, aquele dinheiro assim, aquela coisa assim assado. Isso é tentar resolver na carne, como as pessoas do mundo tentam resolver. Falta de oração. Falta de oração. Um outro perigo da presunção está ainda no capítulo 22, agora o versículo 54, quando Jesus é preso. E a Bíblia diz no verso 54 que Pedro seguia Jesus de longe. Então, diz o verso 54, prendendo Jesus, levaram-no e introduziram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia a Jesus de longe. Tem muita gente seguindo Jesus de longe, não quer compromisso com ele. Ora, Pedro não tinha dito um dia antes que se fosse preciso ir até a morte com Jesus? Ué, por que agora ele está seguindo de longe? Ele tinha que pular lá no meio do pátio e falar, olha, se vocês vão matar esse Jesus aqui, mata a mim também, porque eu estou junto com ele. Nós estamos juntos e misturados. Mas não, sabe o que ele faz? Segue de longe. Fica observando de longe o que está acontecendo. Né? Seguir a Jesus de longe, meu irmão, é um perigo. É um perigo. Tem muita gente que é o agente secreto de Jesus, 007. Ele acompanha de longe. Né? Mas ele tem a vidinha particular dele, o viciozinho dele que ele não larga, não é isso? A vidinha dele que ninguém pode saber o que está acontecendo. Mas ele é um seguidor de Jesus, ele vem no culto, ele assiste de vez em quando os cultos online, você está entendendo? De vez em quando ele manda uma esmolazinha também, para não dizer que ele não oferta. Mas ele não larga a mão da vidinha particular dele, não. Agente secreto, ninguém pode saber que ele é crente. Não tem como seguir Jesus de longe. Seguir Jesus de longe é um perigo para a unidade do povo de Deus. E um outro
grande problema da presunção é que, quando deixamos de orar, quando agimos na carne, seguimos Jesus de longe, nós vamos viver uma vida cristã sem escolher as nossas companhias. No verso 55, ainda do capítulo 22, a Bíblia diz o seguinte: quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Acenderam fogo ali, né? Devia ser uma noite fria, estão batendo papo, contando piada, tomando um vinhozinho, que ninguém é de ferro. E Pedro o que faz? Senta no meio. Fica ali refestelado, fica ali dando risadinha da piada. Talvez ele estivesse fazendo piada do próprio Jesus, e ele ali, como quem não quer nada, tentando interagir com aquela turma, né? Assim, quando você chega em um lugar que você não conhece ninguém, você fica rindo para um, ri para outro, pois é. E Pedro ali, como se fosse um deles, não escolhe as companhias. Fica ali no meio daquela turma. Por quê? Era um presunçoso. Achava que não precisava orar, achava que ele podia resolver tudo na base da força, seguia Jesus de longe, e agora está no meio, naquilo que o Salmo 1 chama da roda dos escarnecedores. Irmão, se você estiver na roda dos escarnecedores e não é para evangelizar, sai fora. Sai fora. Se você não pode ser luz ali, sai fora. Você não pode se juntar no meio do povo. E aí, para a próxima peneira, é um pulo. Qual que é a próxima? Você já deve estar imaginando qual é. A peneira da negação. Versos 57 a 60, diz que quando ele estava ali naquele fogo, como a gente dizia lá no Mata 3, esquentando o fogo, no verso 57, alguém chega perto dele e fala assim: espera aí, você era um deles, não é? Você tem um jeitão assim de ser um deles, ser um galileu. E Pedro que diz? Não, eu nem conheço esse homem. Ele diz no verso 57. Nem conheço esse homem. No 58, a Bíblia diz que outra pessoa chega, um homem, e diz: olha, você é um deles, hein? E Pedro? Não, de jeito nenhum. Eu não sou um deles. Verso 59 diz que passou 1 hora, e ele está ali no meio dos escarnecedores. Veja, ele não sai. Não sai. Passado 1 hora, outra pessoa chega e afirma: com certeza esse também estava com ele porque é galileu. E o verso 60 ele diz: homem, eu não sei nem do que você está falando. Eu não sei do que você está falando. Você está enganado. É uma escada que a pessoa vai descendo até chegar ao ponto de negar Jesus. São as peneiras que Satanás vai nos peneirando e a gente vai caindo, só o pozinho, só caindo, só caindo. Começou na tentação, lembra? Lá atrás, com Judas, tentando pegar o bocado junto com Jesus, e ele disse: um de vocês é o traidor. Depois veio para os discípulos: quem é o maior no reino? E depois Jesus diz: Pedro, fica atento que o próximo é você. Mas o que ele disse? Não, eu não. Isso não pega em mim, não. E ele foi só decaindo, por causa da sua presunção, até chegar à negação. Olha aqui para mim, meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus. O Senhor quer trazer para a nossa igreja, para a sua igreja, para a nossa vida, unidade. Mas para sermos um, como Cristo quer que sejamos, é preciso pagar um preço. O preço da oração é o primeiro deles. Pedro dormiu quando devia orar. E muitos de nós estamos dormindo nesse tempo que o Senhor está nos chamando para orar, para buscar a Ele, para botar nossa boca no pó, para nos arrependermos dos pecados do passado,
para que no nome do Senhor Jesus, a obra de Deus seja realizada em nome de Jesus no nosso meio. Você está disposto a pagar o preço da oração? Eu quero te convidar, mais uma vez, a deixar de dormir. Você está disposto a viver uma vida no nível espiritual e não na carne? Então seja bem-vindo a um novo tempo na vida dessa igreja. Um novo tempo para a sua vida. Chega, irmãos, de negar a Cristo com as nossas ações. Chega em nome de Jesus. Chega de estar na roda dos escarnecedores, negando a Jesus com as nossas atitudes. E vamos viver um tempo de unidade, de bênção na presença de Deus. Você já passou pela peneira da fé? Talvez você errou como Pedro. Talvez você falhou. Mas eu quero repetir o que está na palavra de Deus na carta de João, na primeira carta 2, 1 e 2. Diz assim: meus filhinhos, não pequem. Mas, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Cristo. E é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Arrependa-se. Talvez o Espírito Santo te mostrou durante essa palavra alguma atitude sua. E o Espírito Santo trouxe luz a você agora, dizendo: olha, essa atitude minha foi errada no passado. Eu errei com o irmão fulano, eu errei com a irmã ciclana, eu errei com o pastor fulano, eu errei com o pastor ciclano. Então eu tenho um desafio para você hoje. À tarde, você vai ligar para essa pessoa e vai pedir perdão. É aqui que começa a unidade. Vai dizer: meu irmão, lembra aquela vez assim, aquele ano assim, que eu falei isso com você? Eu quero te pedir perdão agora, em nome de Jesus. Ligar talvez para um pastor, dizer: pastor, eu quero te pedir perdão. Eu quero um novo tempo na minha vida agora. E o Senhor Jesus quer passar a nossa vida a limpo. Não seja presunçoso, como Pedro, mas se renda ao amor de Jesus. Entenda que entre nós, o maior é aquele que serve. Entre nós, o maior é aquele que coloca a boca no pó. Entre nós, o maior é aquele que se faz como Jesus. Que Ele nos abençoe. Convidar o pastor Alessandro aqui para orar ao Senhor pelas nossas vidas, para orar por você, para orar pela unidade da igreja do Senhor Jesus e também pelos outros motivos, os outros pedidos que irmãos nossos nos apresentaram aí. Que Deus abençoe a sua palavra. Toma um tempo hoje à tarde, de repente, entre no YouTube de novo, ou durante a semana, e ouça essa mensagem de novo. E peça ao Senhor para falar o seu coração, para transformar a sua vida. Em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Até logo mais, às 19 horas, quando falaremos sobre Neemias, o milagre da cooperação.